revelação para as nossas vidas, Deus. Nós é que muitas vezes, Deus, nos distanciamos, Deus, do caminho que o Senhor aponta para nós, Deus. Mas o Senhor é fiel. Um Deus, ó Deus, que prometeu e que é fiel e que irá cumprir tudo o que prometeu para as nossas vidas, Deus. Sabemos que o Senhor não é homem para que minta ou que se arrependa daquilo que prometeu. O Senhor é fiel, Deus. E nessa noite, Deus, nós nos rendemos a Ti, Deus. Nos colocamos, Deus, diante do Senhor. Deus, nós decidimos, Deus, nos alinhar com a Tua vontade, com o Teu querer, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós carecemos do Senhor, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa noite, nós queremos realmente, Deus, estar aqui, ó Deus, tão perto do Senhor, tão íntimo do Senhor, ó Deus, realmente sentado à mesa contigo, Deus. Traga revelação para nós, Deus, nessa noite, a respeito, Deus, de como o Senhor vê as nossas vidas, Deus, do lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos, Pai. Revela, Deus, para cada um de nós, Deus, onde o Senhor deseja que nós estejamos, Deus, a partir de hoje, não só hoje, mas todos os dias, Deus, neste lugar de intimidade com o Senhor, ó Deus, sentados à Tua mesa, Pai. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que presença maravilhosa, né? Que tremendo estar na presença desse Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso, e que se alegra em estar conosco, né? Que se alegra que nós estejamos na presença dEle. Amém? Presta meu celular, por favor. Eu queria agora ler uma palavra para nós, antes de nós estar no momento dos nossos dízimos e ofertas. Gostaria de ler, está em 1 Crônicas 29, versículo 13, onde eu vou ler. Se você for ler antes, nesse capítulo aqui, nesse dia é o dia em que Davi, ele decidiu doar as posses dele, os bens que ele tinha, as coisas, ele doou toneladas de ouro e de prata para que Salomão, que seria o sucessor dele, viesse a construir o templo do Senhor naquela época. E Davi decidiu que ele queria fazer parte daquela obra. Não seria ele que iria construir o templo, mas ele mesmo sabia que logo ele ia partir e nem viria, ele não iria nem ver aquele templo construído, mas ele quis, ele desejou ofertar ao Senhor. E nesse dia ele ofertou, e fala que todo o povo também espontaneamente ofertou, e foi grande a oferta daquele dia. E aqui nesse versículo 13 diz assim, ó, Davi falando: agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Glória a Deus. Então eu queria te convidar a trazer o teu dízimo, a tua oferta, com esse entendimento de que tudo vem do Senhor. Se você tem oportunidade e pode dar bastante, abençoar bastante, ofertar bastante no reino, glória a Deus. Abençoe e oferte com alegria, reconhecendo que tudo isso vem do Senhor. Se no momento você está podendo doar pouco, ofertar pouco, oferte com alegria, porque isso está vindo do Senhor para as tuas mãos. Então, com esse entendimento e com essa alegria no teu coração, que você faça isso nessa noite, reconhecendo que tudo vem do Senhor. E depois eu queria só ler no versículo 29, ele continua dizendo assim, ó: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, de Abraão, de Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Amém. Que assim seja, que Deus conserve o nosso coração fiel a Ele, leal a Ele, íntegro a Ele em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área das finanças também, Que Deus conserve o nosso coração dessa forma.
Então você pode vir e trazer os teus dízimos e as tuas ofertas. Enquanto você está fazendo isso, eu vou estar orando nesse momento. Deus, eu te louvo, Pai, te agradeço, reconhecendo mesmo, Deus, que tudo o que nós temos vem do Senhor. A nossa saúde vem do Senhor. Deus, o trabalho onde estamos, Deus, é oportunidade, Deus, vinda do Senhor para nós, Deus. Os dias em que vivemos, Deus, mais o dia de hoje, Deus, é uma graça, Deus, é a misericórdia do Senhor se renovando sobre nossas vidas, Deus. Nós reconhecemos, Deus, que tudo vem do Senhor, ó Deus, e nós entregamos, Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoando. Deus, eu abençoo cada um, Deus, que com entendimento, Deus, e com alegria faz isso. Deus, que o Senhor retribua, Deus, a cada um segundo a bondade do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. E agora vamos ser abençoados. Nessa noite já foi uma bênção, né? O louvor, todo o tempo nós sentimos aqui a presença de Deus. E vamos ser agora ministrados pela palavra de Deus. E eu queria chamar aqui a Bruna, que vai ser o instrumento de Deus nessa noite para nos abençoar. Uma mulher que tem feito a diferença nessa igreja, na cidade, na nossa família, nas nossas vidas. Tem aceitado os desafios de Deus, né? E eu creio que Deus vai usar a vida dela, porque ela está se dispondo, né? E quando nós nos dispomos, o Senhor vem e usa e faz a vontade dele através das nossas vidas. Que seja assim nessa noite com você, Bruna, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Bruna, então? Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Bruna diante do Senhor, Deus. Pai, eu sei que o Senhor já ministrou o coração dela, o Senhor já falou com ela, Deus, a respeito dessa palavra que ela irá compartilhar conosco, Deus, e que assim como o Senhor falou com ela, Deus, na profundidade, Deus, que ela venha transbordar, ó Deus, sobre nós, que as palavras venham do Senhor, venham do teu trono, venham do teu coração, ó Deus, que ela seja um vaso, que ela seja um canal. Espírito Santo, usa ela com poder, Deus, com unção e autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique à vontade. Boa noite. Deixa eu pôr o óculos para eu ver quem que está aí. Bem, na verdade, o louvor ali, o que eles estavam ministrando, veio bem confirmar a palavra que eu até dei uma relutada em pregar, eu tentei achar outra, mas Deus, um dia o pastor Valdir falou sobre Mefibosete, fez um comentário, eu já estava me trazendo Mefibosete, a memória, assim, para eu estudar sobre ele, e aí o pastor Valdir um dia estava pregando e falou sobre Mefibosete, e quando a pastora falou para eu pregar, a primeira palavra foi sobre Mefibosete que me veio ao coração. Mas como eu pensei, Mefibosete, todo mundo conhece? Quem conhece a história de Mefibosete aqui? Então, quem conhece vai escutar por um outro lado, e quem não conhece vai escutar a minha versão. E aí o Samuel, um dia, eu pensando outra coisa para eu fazer, o Samuel colocou midinho Mefibosete. Falei, mas deve ser. Aí nós indo para Irati, ele, mãe, me fale sobre Mefibosete, sobre aquele rapaz lá que tinha problema, eu não sei o nome dele porque é difícil. Falei, Deus, vamos falar sobre Mefibosete mesmo. E Mefibosete, ele tem muita coisa para aprender com ele, mas vocês viram que tem uma mesa aqui decorada. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa é assim. Na hora do almoço, que nós estamos tudo reunidos, é um fervo. Né? Tem hora que a gente dá risada, tem horas que a gente dá uns pega. Vamos conversar com os filhos, vamos para a mesa. Temos discipulado, vamos para a mesa. Tem um momento da alegria, nós estamos em torno de uma mesa. Então, tudo gira assim em torno da comunhão. E Mefibosete, ele fala sobre isso. Sobre alguém, que ele não era digno, ele não se sentia digno, e Deus colocou ele na mesa dele, na mesa do rei. Então, nós vamos ler lá em 2 Samuel,
2 Samuel 9, do 1 ao 11. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? E Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Então Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse seu filho. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. E assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém. Todos os dias comia junto com o rei. Amém? Então, a história de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, ele era neto de Saul, o rei de Israel, e filho de Jonatas. Saul e os 3 filhos dele foram para a guerra e eles foram mortos em batalha. Inclusive Jonatas, pai de Mefibosete. E quando chegou a notícia lá no palácio, né, que o rei tinha morrido, como era costume, né, irem lá e matarem todos da linhagem real, a babá dele, né, a ama, pegou ele e saiu correndo para salvar a vida dele. Só que nessa hora que ele saiu correndo, ele caiu e ele quebrou os 2 pés. Ele tinha 5 anos de idade. E ele foi levado para essa cidade, Lodebar, é o nome da cidade onde Mefibosete ele estava vivendo. Lodebar quer dizer que é uma cidade sem pasto, de pobreza, quer dizer que é um lugar sem produção, um lugar de esquecimento. Vocês já imaginaram? O neto do rei, ele foi deixado num lugar de esquecimento. E eu pergunto para vocês agora, vocês conhecem alguém assim? Alguém que não tinha esperança, alguém que era indigno, alguém que não tinha mais uma previsão para o futuro, ele não tinha mais perspectiva, ele não tinha pai, ele estava caído, ele estava esquecido. Vocês conhecem alguém assim? Se assemelha com alguém essa história? Se assemelha comigo e se assemelha com vocês. E se assemelha com Mefibosete também. Né? Uma pessoa que, diante das lutas, diante das dificuldades, diante, né, da amargura, se viu prostrado, se viu no chão, se viu sem esperança, né? Se viu ali que ele não tinha mais valor. Ele mesmo dizia: o que você quer com um cão morto?
E a gente, às vezes, não fala nesses termos. Né? Não tem esse dizer que se vê como um cão morto. Mas, às vezes, a nossa atitude é de não ter esse valor. Não porque nós tenhamos valor, mas porque Deus deu esse valor. Então, e Mefibosete, assim, ele também tinha uma visão limitada. Né? Ele nem imaginava que ele poderia viver algo do que ele acabou vivendo ali a vida dele. Né? E a gente também tem uma visão limitada. A gente põe algumas coisas que a gente acha que é bom e se resume àquilo. Não olha além, não olha o que Deus tem. E só que a boa notícia de tudo isso é que mesmo passado todos esses anos, Deus não esqueceu de Mefibosete. Do mesmo jeito que ele não esqueceu nem de mim, nem de você, ele nunca esqueceu. Nada, nada, nada saiu do controle dele. Algumas coisas podiam ter sido diferentes, mas ainda assim não saiu do controle dele. E em Romanos 8:30, diz que ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e também nos glorificou. Ele não só predestinou, eu tenho uma vida, eu tenho um plano para você. Como também ele nos chamou, ele te justifica, porque nós precisamos ser justificados, e ele nos glorifica. Ele vem e nos devolve a nossa esperança, ele devolve a nossa paternidade, né? Nós podemos se assentar à mesa como filhos hoje. Ele devolveu a identidade, porque vocês viram que fala lá que Jonatas tem um filho aleijado. Não fala, tem sim o Mefibosete, que é filho de Jonatas. Fala que é filho do Jonatas aleijado. Então, vocês já viram aquele ditado, o diabo conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus conhece o nosso pecado, mas ele nos chama pelo nome. Ele nos devolve essa identidade. Não é mais rótulos que nós tínhamos antes. Ele devolve a nossa dignidade. Né? E tem muita coisa para aprender, né, com a vida de Mefibosete. Eu quero falar 4 delas. E a primeira delas é o valor de uma aliança. Né? Aliança quer dizer um tratado, um compromisso que você tem com alguém. Em Eclesiastes fala assim que você não é obrigado a fazer uma promessa, mas você é obrigado a cumprir o que você prometeu. Então, Davi, né, quando ele perguntou sobre Mefibosete, e a Bíblia fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que a Bíblia fala que ele era sanguinário, ele era um homem de guerra, ele era um adúltero, ele era um assassino, e ainda era um homem segundo o coração de Deus. Mas porque valores que Deus tinha e tem, Davi valorizava. E a aliança era um deles. Deus mantém as alianças, Deus honra as alianças, e Davi fez a mesma coisa. Ele não tinha obrigação com Mefibosete. Ele era o rei. Vamos dizer que se ele quisesse mandar matar todos, era o costume. Mas ele, pela amizade, pela aliança que ele tinha com Jonatas. Porque Jonatas, quando Saul estava perseguindo Davi para matar, ele pegou e ele sempre dava um jeito de avisar Davi. Porque a amizade deles era uma amizade profunda, era uma amizade que não era baseada ali. Era uma amizade, assim, que ia além daquilo. E quando sempre Saul estava armando as dele, Jonatas avisava Davi. E eles fizeram essa aliança, né, que Davi sempre olharia para o futuro da família de Saul. E ele foi lá e lembrou de Mefibosete por amor a Jonatas. E nós, né, hoje nós temos uma aliança com Jesus, que fez a eterna aliança, quando ele derramou o sangue dele lá na cruz. Ele nos deu acesso a Deus, ele nos deu acesso ao Pai. E
né, como Davi lá procurava pessoas da família de Saul para ele abençoar, por amor a Jonatas, Deus hoje procura pessoas para abençoar por amor a Jesus, pela aliança dele com Jesus e de Jesus conosco. E então essa aliança, nós temos acesso à mesa do rei todos os dias. E ele oferece um banquete. Todo dia tem um banquete disponível. Só que nós acostumamos, vindo do mundo, com migalha, com coisinha pouca. Então, quando esse banquete está disponível, já ouviram aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Porque a gente é acostumado, a gente tem essa visão limitada, tem sempre se diminuindo, né? Sempre querendo até se menosprezar. Então, nós temos esse acesso à mesa do rei todos os dias, onde o pão da vida está presente no nosso meio. E então, sempre, todos os dias, né? Mas eu já faz anos que eu conheço e não estou vivendo isso. Né? Quando foi para eu ministrar essa palavra, quando eu fiz um reset em Guarapuava, a minha cura, ela começou na hora da mesa. Aliás, ela terminou na hora da mesa. Primeiro, eu tive que restaurar a paternidade. Primeiro, eu fui lá e descobri que não importa o que eu fizesse, o que eu deixasse de fazer. Eu nunca fui e nunca vou ser merecedora de nada. Então, não independente do que eu faça, do que eu deixo de fazer. Deus me ama. Então, esse foi o primeiro ponto da cura. Eu tive que descobrir Deus como um pai. Um pai que chama. Sabe, o pai, vamos almoçar lá em casa domingo, vamos fazer aquela comunhão no almoço, na janta, vamos ter... Sabe, esse pai. Não o pai que pune, não o pai que só castiga, mas um pai que quer ter momentos com o filho. Essa foi a primeira. Aí, no outro dia, teve um momento da gente ser digno de sentar na mesa com o rei. E isso, Deus já nos deu. Já foi liberado. Só que eu não me sinto digna. Sabe aquela história assim, viu? Vamos almoçar tudo junto. Não, eu vou sentar lá no canto. Não, pode sentar aí, eu sento no sofá. Sabe, é só uma comparação. Mas vocês percebem que a gente às vezes escapa em situações para não se sentar por se achar indigno? Então, em Colossenses 1,13 diz assim, que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pense que você estava lá num lodo, igual numa areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda, mais você se mexe, mais você afunda. Ele foi lá, te tirou daquele lugar, e Ele não deixou você próximo àquele lugar, Ele te transportou para um outro lugar. Só que eu que tenho que decidir de ficar no lugar onde Deus me colocou. É igual o exemplo assim, né? Você cresceu em extrema pobreza. Pensa só, você cresceu assim numa extrema pobreza. E lá com os 25 anos se descobriu que teu pai é trilionário. É lá aquele homem lá do celular, do computador. Nossa, ele quer te dar uma vida maravilhosa. Pensem que coisa boa que é ser. E ele diz, viu, vamos lá para casa agora, eu quero cuidar de você, nós vamos ficar juntos, nós vamos se conhecer, nós vamos ter intimidade, tudo que é meu agora é teu, vamos viver, tudo que nós não vivemos, vamos viver. E te põe numa mansão. Só que já assistiram lá a Maria do Bairro, a Maria
aquelas do SBT lá, que ela saía daquele lugar de pobreza, ia para coisa rica, mas ela queria voltar para aquele lugar. Aí, não, obrigado, né, você é meu pai, mas eu vou voltar lá para o meu lugarzinho, porque eu não sou digna de estar aqui. Eu não me acho digna. É isso que a gente faz. A gente não se acha digno e volta para o lugar. Então, ele nos resgatou e ele nos transportou para um lugar do reino do seu Filho amado. E não é pelo que eu faço, não é por perfeição, não é porque eu mereço, mas é pela aliança que já foi feita. Então, o número 2 também é a maneira como nós olhamos para nós mesmos interfere no nosso relacionamento para nos achegarmos a Deus e com as pessoas. A nossa autoimagem negativa, nós refletimos isso para Deus, no como falar com as pessoas, né? Se sentimos inferiores, e daí existem aqueles extremos, sabe? Que, por exemplo, um mendigo, ele tem família, ele tem casa, a família vai lá e diz, vamos para casa, você vai tomar um banho, você vai comer uma comida quente, boa, você vai dormir num lugar quente, e ele ainda assim rejeita tudo aquilo e prefere viver lá na rua, fedendo, passando fome, passando frio, mas porque dentro dele aquilo não é resolvido. Ele se sente inferior. Isso é um extremo. Então, a vida dele só está refletindo dentro. E existe aquele outro extremo. A pessoa, assim, que ela é linda, ela quer fazer plástica, ela é magra, ela quer emagrecer mais, ela é rica, ela quer ter mais, ela tem uma casa boa, ela quer ter uma casa melhor, os filhos não são perfeitos, mas são joinha, assim, de lidar. Não, porque os filhos dela têm que ser os melhores. Isso é outro extremo da inferioridade. Porque ela se sente tão desvalorizada, tão mal, que ela tem que expressar aquilo de alguma maneira. Então, ela reflete isso em Deus, ela reflete isso nas pessoas, porque uma pessoa assim, ela vive sendo pressionada, e o que ela vai fazer? Pressionar os que estão à volta. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que dar certo do jeito que ela idealizou. Né? Então, são extremos. Ou o extremo também de uma pessoa se sente tão inferiorizada, que ela, assim, antes que ataquem, a minha defesa é o ataque. Essa era eu. Eu nem te dou bola, porque se você vir para o meu lado, eu já te cortei na arrancada. Antes que você me ofenda, eu te ignoro. E isso é orgulho. Isso também é uma maneira de mascarar a inferioridade. Você não quer mostrar quem que você é. Ou também aquela, né, que daí nem olha no olho, anda de cabeça baixa, anda se menosprezando, aparentemente, é outro extremo. Né, isso nos faz agir com medo e não com fé. A gente vive baseado no medo. Mas a boa notícia é que Jesus, ele é o equilíbrio de tudo. Nós não somos um extremo e nem outro. Não é nem 8 nem 80. O João que dizia para mim, Bruna, você é 8 ou 80? Porque eu não achava um meio termo. Né? Eu não achava aquele equilíbrio. Né? Não são extremos que nos movem. É Jesus, ele é o equilíbrio perfeito. O terceiro ponto, é o menorzinho, mas não é o menos importante, é sobre a Babá, né, que ela derrubou Mefibosete, né, e aconteceu, a vida dele mudou por causa daquele acontecimento, pelo menos a deficiência, né, e a gente tem um hábito de sempre, né, só falar do lado ruim, né, tipo, a Babá derrubou ele, coitado. Era para pelo só ser um fugitivo, né? Mas não um deficiente. Mas a gente esquece de valorizar que se não fosse essa babá, se não fosse essa pessoa, ele ia estar morto. Então, valorizar as pessoas que nos cercaram, valorizar as pessoas que nos cercam, independente do que fizeram, independente
do que se me machucaram. E isso você vê assim que, independente do que fez, ela cuidou de mim. Então, não transferir a culpa foi da fulano ou do ciclano. Não, né? Não foi culpa de ninguém. Como eu falei, as coisas podiam ter sido diferentes, mas nada saiu do controle de Deus. E a quarta, que eu acho que é a maior grandeza dessa história e que ela quase nunca é comentada, porque Mefibosete sempre se refere à mesa, né? Se refere à restauração, à restituição de tudo. Mais que Mefibosete, aqui eu vou ter que ler. Em 2 Samuel, primeiro no 16, do 1 ao 4, só para vocês entenderem. Não, abri errado. 16. Aqui. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? E Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. E onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Em algumas versões que eu li dizia: onde está o príncipe Mefibosete? Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. E Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. A história não é sobre Ziba. Só que Ziba, aquele foi o traidor. Não vamos nem comentar sobre ele. E eu vou contar para vocês a resposta de Mefibosete. Em 2 Samuel 19, do 24 ao 30. Só para vocês verem o que aconteceu. E Mefibosete, neto de Saul, aí aconteceu, né, a perseguição, Absalão morreu, aconteceu várias coisas, até Mefibosete encontrar o rei de novo. Ele diz assim, Mefibosete desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? E ele respondeu: ó Senhor, ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei ao meu escravo arrear o jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faço o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. E o rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Agora veja o coração dele. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Uma pessoa que perdeu tudo, depois foi restituída e abriu mão de novo de tudo. O coração dele, ele no começo realmente ele estava se vendo como um cão morto, como alguém sem valor. Mas quando o rei devolveu para ele tudo que ele tinha, devolveu para ele, restituiu as terras, restituiu a dignidade, deu para ele, né, o valor que ele tinha. O coração de Mefibosete não estava em nada daquilo.
O coração dele estava: eu não preciso de mais nada. O Senhor voltou para casa em paz, então eu estou bem. Hoje, né, nós colocando nossa vida, Deus nos devolveu a nossa dignidade. Ele restaurou o que tinha sido perdido e roubado da nossa vida. Se Ele não nos abençoar, porque nesse caso, Davi, eu vejo assim que ele agiu mais até como... Ele agiu assim, como Deus, no sentido de: eu vou tirar, não por punição. Porque Deus não tira nada para punir, igual a gente faz com as crianças. Está de castigo, está sem videogame. Está de castigo, está sem treino. Está de castigo, está sem celular. Sabe, punir. Deus não faz isso. Ele não tira para punir. Ele tira para ver aonde que está o coração. Né? Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, Ele só tira para ver aonde que está o nosso coração. O que nós damos importância. Então, quando Davi falou para o traidor: você vai ficar com tudo de Mefibosete. E ele ainda: eu me curvo, não vamos nem falar sobre o Ziba, né? Eu me curvo diante do Senhor. Né? Como se ele fosse um homem muito sério, muito de caráter. Mas ele estava traindo o patrão dele. E quando Deus falou para ele: viu, então, não precisa falar mais nada, divida entre vocês e Ziba. Ele falou: não quero, eu não preciso disso. Se Deus parar de abençoar nós, além de tirar alguma coisa que nós ame e parar de abençoar, nós vamos continuar? Não, não preciso disso. Eu já tenho o que eu preciso. Aqui é só uma passagem, o principal eu já tenho. Nós vamos ter esse coração? Sejam bem sinceros, não precisa responder, mas pense. E daí, antes de nós concluir, tem uma passagem também, só vou voltar um pouquinho, só para vocês verem que quando, no 2 Samuel 17, 27, antes de Davi ainda falar com Mefibosete, vejam, quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar. Lembram quem é Maquir? Quem criou Mefibosete, lá em Lodebar, lá nos esquecidos. É o mesmo Maquir que foi encontrar o rei. Eles levavam bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Vocês viram que Maquir, ele estava lá na terra de Lodebar, ele que criou Mefibosete lá. Quando Mefibosete foi restituído, quando você, nós somos restituídos, os que estão lá na terra do esquecimento, os que cuidaram de nós, os que nos criaram, eles vão também se render e vão agradecer a Deus, vão lá reconhecer a bondade de Deus. Amém? Né, até da hora que eu estava pregando para o João lá em casa, daí ele falou que se encaixa bem esse é o versículo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aqui Maquir, ele estava lá esquecido também, ele estava num lugar de pobreza. E vocês viram que mesmo na pobreza, quanta coisa eles ofereceram para Deus? Quantas coisas que eles... Ali fala detalhado o que eles ofereceram para Deus. Então não é a tua situação, é como que é o coração. E é isso que Deus se importa. Amém? Eu queria pedir para os músicos. Ai, que chique. Podia apagar a luz, né, vida? Eu queria que vocês levantassem, gente. Fechassem os olhos. Né? Os olhos, a gente diz, fechar os olhos. Não é nada assim que... Nada místico, não é nada que vai... algo, como é que eu posso dizer?
Uma superstição não é isso. Mas é que quando a gente fecha o nosso olho, a gente deixa de olhar para o vizinho, a gente deixa de olhar para os que estão tocando na frente, a gente deixa de olhar para o do lado. Quando a gente fecha o olho, a gente deixa de olhar para as coisas do mundo e a gente consegue se conectar com Deus, né? Pense, tente imaginar você sentado na mesa com o rei. Porque aqui é a hora que você senta na mesa com o rei que as coisas são transformadas. Porque é na mesa que tem a comunhão, é na mesa que tem a risada, é na mesa que tem aquele puxão de orelha, é na mesa que os segredos muitas vezes são contados. Feche os teus olhos e pense que você está com o rei na mesa. Ele está te esperando todos os dias Ele te espera com um banquete disponível. Um banquete para você, para a tua família, para os que estão à tua volta. Não se contente com coisas poucas. Não que o rei tenha alguma coisa, ele não tem obrigação nem comigo e nem com você. O que ele tem é amor. O que ele tem é uma aliança em que ele quer abençoar. Então hoje, Deus te convida a sentar à mesa com ele. Ele diz: não tenha medo, não se esconda, não dê desculpas. Ele sabe tudo que você tem sentido. Ele sabe tudo que você tem passado. E Ele diz: venha como você está. Que nós vamos mudando o que é necessário nas nossas conversas na mesa. Ofereça o que você tem, que Ele dá o que Ele tem para você. Entregue para Ele o teu pecado, a tua fraqueza, o teu erro, o teu fracasso, que Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar justiça, força. Entregue para Ele a tua pobreza de espírito, que Ele vai dar a riqueza dEle para você. Ele tira a tua doença, Ele te dá saúde. Ele te tira de um lugar de solidão, de esquecimento, e Ele te coloca entre príncipes e princesas. Em Isaías 61:7 diz: em vez de vergonha, o meu povo receberá o dobro da riqueza. E em vez de desonra, receberá terras e ficará alegre. Sim, o meu povo possuirá uma porção dupla na terra e terá uma alegria eterna. Entregue tudo para Ele. É nesse lugar, é sentado à mesa com o teu rei, com o teu pai, com o teu amigo, com o teu consolador, que você vai encontrar todas as respostas que você precisa, que você vai suprir toda a carência, que você vai suprir tudo que você está tendo falta. É nessa hora que vai ser suprido. É nessa hora de comunhão com o Rei, que te ama tanto, que quer te abençoar, que quer ter uma vida com você. Entregue tudo para Ele. Ele diz assim: porque eu bem sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Me invocarei, orarei a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando buscar com todo o coração. Entregue, fale para Ele que muitas vezes eu não consigo sentar, eu não consigo falar, eu não consigo me entregar. Ele sabe disso. Ele só quer que você peça para Ele: me ensine. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas,
todas. Não é só algumas coisas de vez em quando, é todas as coisas. Muitas vezes eu falei: Espírito Santo, me ensine a me render. Espírito Santo, me ensine a me entregar totalmente, sem ter as reservas no meu coração. Me ensine a sentar na mesa e me aquietar, a escutar o que o Senhor tem para falar a meu respeito, a escutar os teus planos sobre a minha vida. Peça para Ele. Ele é o maior interessado em te ensinar, em te conduzir a uma vida com vitórias. Amém.